Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Agradecendo a audiência, lembrando a todos que também estamos em modo podcast no Spotify. Hoje faremos uma entrevista que eu acho de extrema importância. O tema é sobre gravidez e problemas do aparelho digestivo, principalmente os diagnósticos e prevenções. Eu chamei o meu colega, professor Dr. Rogério Moreno, já o conheço há anos. Nós temos vários caminhos cruzados, né, Rogério, de trabalho e pessoais, e um ginecologista de mão cheia e obstetra. Ele é especializado em cirurgia laparoscópica, esteroscópica e robótica, e hoje ele trabalha basicamente na Redditor, no Einstein e no Sírio-Libanês. Então eu queria te agradecer, Rogério, a tua presença. Obrigado, viu, de você tomar teu tempo que é tão corrido para passar essas informações tão importantes para a gente, viu? Imagina, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com você. E é o que você falou, a gente tem um caminho estreito aí ao longo da nossa carreira, das nossas vidas, né? E eu felizmente pude participar, né? Mais intensamente aí até no parto das suas filhas, né? Que foi um prazer. E nós estamos juntos sempre, né? Tratando as pacientes, operando alguns casos juntos, né? Isso. E obtendo sucesso aí. Como sempre. Então é isso aí. Vamos começar. Vamos tentar. O que é gravidez e o que acontece no corpo da mulher? O que é essa história? Gravidez. Certo. Bom, a gravidez é uma coisa que quase todos nós sabemos, né? Mas enfim, a mulher tem o óvulo e o homem tem o esperma. Então, quando isso acontece, quando acontece a fecundação, nasce o embrião, ele é implantado dentro do útero e ele começa a desenvolver. Então, isso é a gravidez. Forma o embrião, o feto, até que acaba culminando com o parto. E acontece um monte de modificações gravídicas, né? Então, a mulher aumenta de peso, existe uma alteração hormonal, aumento da progesterona, que é o hormônio que às vezes retém um pouco mais de líquido, né? O intestino pode ficar um pouquinho mais preguiçoso, né? Pode ter algumas alterações de pele, de alteração de coloração da pele, aquele cloasma, melanasma e algumas coisinhas que a gente consegue tratar e administrar de acordo com a sintomatologia da paciente. E aí, o que acontece assim que você pode considerar que não é normal, que é patológico, que é doença na gravidez? Bom, teoricamente, as patologias que a gente vê com mais frequência na gestação são as hemorroidas, os refluxos gastroesofágicos, né? E algumas patologias infecciosas, infecção urinária, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus. Essas patologias são muito perigosas, né, para a gestação e a gente tem que ficar de olho em tudo isso. Então, qualquer processo infeccioso na gestação é muito perigoso, até no sentido de poder causar um trabalho de parto prematuro, né? E a gente tem que, durante o pré-natal, investigar, fazer exames e sempre examinar a gestante para ter esse diagnóstico. O Rogério, tem alguma dica para prevenir, por exemplo, hérnia, hemorroida, algum outro problema, como refluxo, que você costuma passar para as suas pacientes? Tá. Olha, são patologias que às vezes é um pouco complicado, um pouco complexo a gente evitar, né? Mas uma orientação que a gente sempre faz para as gestantes é manutenção de peso. A gente percebe que quando a paciente aumenta demais o peso, essas patologias aparecem com mais frequência, né? Aumenta a pressão abdominal, então o refluxo vem com mais frequência. A hemorroida, né, que na verdade é uma variz, né, da região anal ali, quando a paciente tem um aumento da pressão abdominal, tem uma dificuldade do retorno venoso, então isso aparece com uma certa frequência também. E basicamente é isso, a orientação é manutenção do peso, né? Comer várias vezes, não fazer grandes abusos de coisas açucaradas, coisas que aumentam, porque a mulher fica com uma fome de um leão, né? Ela quer comer tudo, então tem que ter um controle, às vezes até ajuda de uma nutricionista para dar uma orientada, né? A gente faz com muita frequência isso, né? Assim, hoje em dia esse acompanhamento da gestante, ele é multidisciplinar, né? Então, a fisioterapeuta,
O paciente tem que fazer atividade física, fortalecimento perineal, uma dieta bem equilibrada. Então é importante que a gente faça isso, sim. Então, você acha que isso é até uma coisa importante que você está falando, né? Então, não aumentar o peso, acertar a dieta e atividade física. A grávida pode fazer exercício? Sim, deve É melhor fazer. na água, melhor no solo? O que você recomenda? Olha, pode ser qualquer um, depende muito, porque tem paciente que às vezes não gosta muito de hidroginástica, né, de piscina, por causa do cabelo, né? A gente até brinca, mas é uma coisa Mas é que verdade. dificulta, né? Mas a hidroginástica é muito legal, muito interessante, né? Porque você tira um pouco do peso, né? Você tem aquela sensação de falta de, né? de gravidade, então fica muito confortável para a paciente. E o solo, assim, fazer ginástica com aparelho, até pilates é muito legal, para fortalecer muito essa musculatura, né? Perineal. São exercícios bem E até que indicados. mês você orienta a fazer? Olha, teoricamente, ela pode fazer até o final da gestação. Tá. Né? Não tem nenhuma restrição, a não ser que tenha algum trabalho de parto prematuro, alguma patologia que contraindique, mas fortalece muito essa parte de musculatura e até a parte de coluna, né? Dor, a paciente tem muita, né, compressão radicular ali, tem dor nessa região, com irradiação para os membros inferiores, e esse fortalecimento melhora muito isso para a gestante. Oh, bacana. E me fala uma coisa, qual o parâmetro, por exemplo, que você tem, de repente você está tratando uma hemorroida de uma paciente, ou uma doença do refluxo, ou uma paciente que tem pedra na vesícula que foi diagnosticada ali na hora, uma hérnia umbilical que saltou para fora. Qual é o teu alarde, assim, qual é o teu sinal que, opa, vamos ter que fazer uma cirurgia porque o tratamento clínico não está dando certo? Bom, basicamente isso a gente faz essa avaliação clínica, né? Então, se a gestante tem algum desses quadros, hérnia, hemorroida, alguma coisa que eventualmente começa a complicar, clinicamente a gente consegue avaliar isso, né? O paciente tem queixa de dor, tem sangramento, para de evacuar, tem dificuldade de urinar, então são coisas que chamam muita atenção, né? Eu acho que a clínica, a gente sempre, né, aprendeu isso a vida inteira, que a clínica é soberana, né? E é mesmo, né? Eu acho que a gente colocar a mão no doente, examinar o doente, é fundamental para ter esse diagnóstico. Claro que os exames de imagem, laboratoriais, ajudam muito a gente, mas o exame físico é fundamental, né? E você também valorizar a queixa da doente para você ter esse diagnóstico e aí tentar tratar essa doente, né? E muitas vezes com a ajuda de vocês também, os cirurgiões, dependendo da patologia que a paciente tem. De repente a mulher não está conseguindo, o neném não está ganhando peso, ela está vomitando muito, de repente numa crise de vesícula, pode acontecer isso, já aconteceu isso com a gente, né? Então a gente às vezes tem situações que você é obrigado a operar, não tem jeito, né? Mas aí, Rogério, me diga uma coisa, duas coisas importantes, a grávida não pode tomar qualquer tipo de remédio e não pode fazer qualquer exame de imagem. Então, por exemplo, a ressonância pode, a tomografia pode, quais remédios que assim pode tomar e quais não se pode tomar? Olha, basicamente é assim, né? Teoricamente, até o primeiro trimestre, né, da gestação, a gente evita qualquer tipo de medicamento, né, de drogas, antibióticos, a não ser que, né, seja necessário. Em relação a exames, a gente pode, dependendo da patologia, se a gente precisar fazer uma ressonância magnética, por exemplo, que tem uma radiação menor do que a tomografia, a gente pode fazer, não tem problema nenhum, desde que tenha uma indicação precisa para fazer uma coisa decisiva para a paciente, né? Em relação aos medicamentos, a gente sempre evita o primeiro trimestre, né? Evita administrar medicamento para ela no primeiro trimestre. E depois a gente vai de acordo com o que ela tem, com a patologia, a infecção, antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, a gente vai administrando e aí acaba utilizando. Desde que não faça mal para o neném. Então, desde que não faça mal um exemplo, por exemplo, você não pode dar para uma gestante que tem doença do refluxo inibidores de bomba de prótons, que são teratogênicos, mas a gente pode dar inibidor de histamina, a gente pode dar remédio de forro, é mais ou menos assim, né? Sim. E aí é por isso que tem que ser multidisciplinar. Exato. Tá. Existe um período mais complexo, de repente, que eu vou fazer uma cirurgia. A mulher está grávida. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Fala, não, Liboni, ela está ruim, mas vamos esperar o segundo trimestre. Ou operar no primeiro trimestre. Tem isso? Tem. Assim, são 9 meses, por isso que a gente está falando. Primeiro, exato. segundo e terceiro Exatamente. trimestre. Assim,
Teoricamente, a gente sempre, obviamente, a gente quer preservar o feto, né? O embrião, o bebê, enfim. E a gente tenta evitar ao máximo possível fazer qualquer procedimento cirúrgico na gestação. Tudo que a gente conseguir protelar, operar no final, quer dizer, se a gente conseguir resolver, tirar o bebê quando ele tem maturidade para nascer e depois resolver a patologia da paciente, é a melhor situação. Agora, se a paciente tiver um procedimento, por exemplo, ela tem um apendicite, uma coisa emergencial, uma infecção, né, importante abdominal, aí a gente não consegue esperar, aí tem que operar. Mas é uma situação não muito confortável, não muito segura para a gestante. E aí você tem que ter um grupo multidisciplinar que acompanha o bebê, o grupo da UTI que vai acompanhar essa mãe, o obstetra e o cirurgião e assim por diante. Sim. Não é brincadeira, né? Porque Não é brincadeira. A gravidez, quando dá tudo certinho, vai bem, mas quando dá algum problema, nunca são coisas fáceis Exato. de se resolver, né? Como é que eu faço um planejamento cirúrgico? Que você daria uma dica? De repente está lá uma grávida, aparece lá no teu consultório, ela não está bem, está séptica, precisa operar alguma coisa. Qual que é o teu start para acionar as equipes? O que você faz para que essa grávida tenha segurança, o hospital consiga dar um bom suporte para essa mulher? Olha, eu acho que o start, né, o pontapé inicial é você escolher um bom hospital, né? Então, você entrar num hospital que te dê um suporte, né, adequado e estar cercado de pessoas competentes que você confia, né? Então, o obstetra vai ter que estar junto, um cirurgião, dependendo da patologia, enfim, né, um vascular, um cirurgião, um infectologista, né, um intensivista, né, e um pediatra, caso você, né, precisar retirar o bebê e ele é um bebê prematuro, você precisa de um pediatra para te dar esse suporte, né? Então, você tem que estar com todo mundo junto. Muda né? anestesia, muda remédio, muda alguma coisa ou não? Olha, muda. Tem situações que às vezes a raquianestesia funciona bem, né? E tem outras que às vezes a preferência seria anestesia geral. Tá, entendi. Né? O que você faz? Cirurgia laparotômica, que é aberta, minimamente invasiva, que é a laparoscópica ou robótica, o que você indica? Porque você é um minimamente invasivo, né? Você é um dos primeiros a estar fazendo aqui no Brasil e tudo mais. Você gosta muito, né? E eu também sou fã, assim, incondicional. O que é melhor para a grávida? Porque tem o gás que você coloca na barriga, isso atrapalha o neném, não atrapalha? Ou vale a pena abrir, depois pode abrir os pontos e fazer uma hérnia incisional? Olha, a cirurgia laparoscópica é uma preferência, né? Mesmo para gestante em fase inicial. Então, digamos que a gente Primeiro trimestre. Se a gente tem uma patologia que indique uma cirurgia, por exemplo, né? Eu acho que o apêndice é uma coisa muito... A gente sempre bate nessa tecla porque é uma das coisas mais comuns, né? Ou até eventualmente uma vesícula, um cálculo que migrou, uma coisa emergencial. Então a cirurgia laparoscópica é factível, né? A gente indica, é preferencial. Desde que o útero não esteja muito grande também. Então, se no primeiro trimestre o útero está pequenininho, está na região pélvica. Então a gente consegue ter um acesso abdominal, né? Com os trocáteres e tudo mais. Agora, se a gestante já está com 25, 30 semanas, não dá para fazer. Entendi. Aí porque a gente não tem o acesso abdominal. Tem que ser aberto. Tem que ser aberto. Tá. Se for diagnosticado câncer, nós já tivemos pacientes em comum. Então, estou aqui como oncologista, atendi uma paciente, ela está grávida, e aí eu falo, Rogério, e agora? Continua a gravidez? Não continua? Faz o tratamento? O que eu faço com uma paciente oncológica grávida? Essa é uma situação que eu vejo assim, acho que é uma das situações mais complexas para a gente decidir o que fazer, né? E quando fazer. Se a gente tem um câncer e esse diagnóstico, você de repente é um câncer em fase inicial e a gente consegue protelar um pouco, por exemplo, um câncer de tireoide, que é um câncer teoricamente mais bonzinho, digamos assim, e a gente consegue esperar, eu acho que a gente tem que esperar a maturação pulmonar do bebê, forçar a maturação com corticoide, e aí operar no melhor momento que a gente consiga tirar o bebê em boas condições, sem prejudicar a paciente, né? Então acho que isso é uma situação bastante interessante. Agora, se a paciente tem um câncer, colo retal, ovariano, pâncreas,
E isso, se a gente evoluir com a gestação, a gente vai prejudicar a vida da paciente, vai complicar demais, né? Ou eventualmente até levar ela a óbito. Muitas vezes você tem que resolver a gestação, independente da idade gestacional, para tratar a paciente, né? A prioridade é a paciente, né? A não ser que esteja numa idade gestacional mais evoluída e a gente consiga tirar o bebê, mesmo prematuro, e tentando salvar a paciente. Mas a gente tem que preservar a vida da mãe. Perfeito. Como a gente também tem um caso contrário de alguns pacientes que estão em processo de recuperação, fazendo quimioterapia ou outro problema, e podem engravidar também, é outra história que também a gente tem que terminar o ciclo exatamente para que o câncer não volte, né? Rogério, quais as patologias, as doenças mais comuns na mulher que acabou de ter neném? Então, você tem lá parto cesárea, parto normal, parto de fórceps e assim por diante. O que complica mais no pós-operatório para a mulher? A gente pega um monte, né, de pós-operatório e hoje a gente está vendo as mulheres engravidando mais tarde. Então está tendo muita doença do períneo, está tendo muita encrenca. O que você me fala, hein? Pós-gravidez. Pós. Bom, o que a gente vê com mais frequência assim, é varizes, né, pela pressão abdominal, hemorroida, refluxo gastroesofágico, incontinência urinária, né, porque a gestação acaba de uma certa forma causando uma pressão abdominal importante, a paciente não se exercita, você tem uma fraqueza da musculatura pélvica, né? Então muitas vezes ela cursa com isso. E quando é parto normal, que às vezes fica muito tempo em trabalho de parto, tem toda a saída do bebê, então também acaba levando esse quadro de incontinência urinária, né? Basicamente é isso que a gente vê com mais frequência. As hérnias também, inguinais, hérnias umbilicais. Hérnia umbilical a gente vê mais durante a gestação, assim, muitas acabam até regredindo depois, porque né, o abdômen, depois ele vai voltando, vai murchando e acaba, né? Mas sem dúvida nenhuma que às vezes... As diástases de reto, com aquela separação de músculo. Diástases de reto. Né? Essas coisas todas. Com mais frequência. E aí, você manda pra gente, a gente resolve. Aí chama o meu amigo Liboni para resolver. Aí sai da parte ginecológica, vem para a parte cirúrgica. E para finalizar, que eu acho que o tema é bastante amplo e para ficar uma coisa bem simples, que eu acho que medicina ainda continua sendo bom senso, acima de tudo, doença inflamatória intestinal, retocolite e doença de Crohn, isso é comum. Eu estou tratando algumas pacientes, elas chegam para mim, Liboni, engravidei. E agora? Para o meu remédio, não para o remédio? E qual que é a tua orientação? Porque a gente vê que a doença inflamatória tende a regredir durante a gravidez, é uma proteção que a mulher tem, né? Sim. Então, a gente não vê o quadro avançar, piorar, pelo contrário, ele melhora, ele entra num período de recesso, né? Sim. E aí, o que você fala para essa gestante? Olha, geralmente essas pacientes, né, que felizmente são poucas, assim, né, que têm essas patologias e engravidam, mas a gente percebe realmente isso, que ocorre uma regressão da doença, ou a doença fica quietinha ali e a gente não tem muitos problemas. Então, se a gente conseguir reduzir a droga e eventualmente conseguir parar, eu acho que essa é a melhor situação, né? É aquilo lá, quanto menos drogas, menor quantidade de medicamento, numa gestante em fase inicial é a melhor situação. Às vezes, em alguns casos, a gente costuma deixar mesalazina, que não tem contraindicação, mas é até confirmado cientificamente, mas alguns biológicos, algumas coisas a gente não dá, é contraindicação. E suplementos, né, lactobacilos, fibras, essas coisas a gente dá. Eu acho que com uma super dieta bem equilibrada com a nutricionista vai super bem. Bom, Rogério, alguma coisa mais que você queira falar para nós aqui? Olha, eu acho que a gente conseguiu explanar bem aí, né? Não falamos de algumas patologias, né? Doença hipertensiva, diabetes, que também a gente... Quer falar? Né? Olha, eu acho que assim, a doença hipertensiva, a pré-eclâmpsia é uma patologia, são patologias e diabetes, mas a pré-eclâmpsia é uma patologia que mais mata a gestante né? No mundo, né? A síndrome de HELP, né? Essas coisas. Exatamente. Pode evoluir para um HELP síndrome, que são patologias muito complexas, né? Muito que requer um corpo clínico, hospital, UTI, neném prematuro e muitas vezes a paciente vai a óbito, né? Mas assim, essas patologias, inclusive a diabetes, a importância de fazer um pré-natal bem, né, rigoroso,
para você identificar essas patologias, tentar fazer um tratamento adequado antes que isso chegue a uma HELP síndrome, né? Então, eu acho que essa é a função do médico pré-natalista, né? Você ficar junto com a paciente, acompanhar e ficar em cima dessas patologias. Rogério, como é que você faz para a mulher? Chegou a mulher e falou, estou grávida, como é que você faz? Quais são o teu tempo? Só para a gente entender. Bom, qual que é o ideal? O paciente chega grávida, você tem que ver o que ela tem de exames, né, antes. Então, quer dizer, a gente tem que olhar a paciente como um todo, né? Tem exames de mama anterior, tem Papa Nicolau, tem ultrassom, não tinha nenhuma patologia, não tinha mioma, não tinha cisto ovariano, Papa Nicolau, né, ok, nenhum nódulo mamário suspeito. Se ela tiver dessa maneira, a gente encaminha como se fosse um pré-natal, né, fisiológico, dependendo da idade da paciente, se é um feto único, se é gemelar, trigemelar. Então, tudo isso tem um pouco de diferença na hora de a gente conduzir. Mas, basicamente, a gente pede uma gama de exames, né, para afastar todas as doenças infecciosas, né. Se tiver tudo bem, a gente conduz um pré-natal normal, né. Mas todo mês a mulher passa com mensal. As consultas são mensais. Mas para o final a gente começa a fazer as consultas mais curtinhas, até chegar no finalzinho, consultas semanais. Vou te fazer uma provocação. Vamos lá. Posso? Lógico. Você gosta disso? Eu sei que você é um cara esperto. E aí? Pacientes hoje, o que você está achando, por exemplo, congelação de óvulos, as mulheres fazendo gravidez mais posterior? A gente tem visto que as pessoas têm postergado essa idade biológica. Isso é sadio para a mulher? Como é que você vê isso como médico obstetra? Para a saúde da mulher, não para o bebê. Olha, eu às vezes eu fico pensando nisso, né? Porque eu tenho várias pacientes que congelaram o óvulo, né? Optaram por esse congelamento. Então, assim, o que eu noto é assim, as coisas mudam, né? Com o tempo. E a gente tem que se adaptar a isso. Então, assim, antigamente a mulher engravidava muito cedo, né? 17, 18, 16, 20, né? 18 anos. E hoje já não é bem assim, né? Pelo menos a maioria das pacientes. Porque você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que estabilizar o seu casamento. E a maioria das pacientes, pelo menos no meu consultório, elas engravidam a partir de 35 anos, 34, né? Porque é esse momento que, teoricamente, a casa está arrumada. A casa está arrumada. E tem muitas pacientes que não casaram por N motivos aí, mas também não quer eliminar essa possibilidade de ter uma gravidez futura. E aí cabe fazer o congelamento de óvulo. Então, hoje eu acho que é uma coisa absolutamente viável. Eu tenho vários casos, né, de sucesso no meu consultório. E a gente tem que ir em frente. As coisas mudam e a gente tem que acompanhar essa mudança. A vantagem é que o óvulo conservado, ele tem menos possibilidade de ter síndrome de Down, essas coisas. Sim, sem dúvida. Porque você imagina que a paciente tem 35 anos e ela coletou o óvulo e fez o congelamento. E ela, de repente, arruma um parceiro com 40, 42 anos. Quando ela for tentar engravidar, se ela não conseguir espontaneamente, ela pode pegar, o médico, né, que fez o congelamento, pode pegar esse óvulo, fazer uma fertilização, né, faz o embrião. Então, esse embrião, esse óvulo, ele tem 35 anos. Ela tem 40, mas o óvulo tem 35. Então, não tem tantos problemas. Exatamente. Né? É um genoma bom. Sim. Teoricamente, você está preservado. Bom, acho que abordamos tudo agora, né? Foi legal. Foi papo, bom. Muito bom. Então tá bom. Então obrigado, viu, pela tua presença. Você é sempre uma simpatia. Eu que agradeço. E se der, eu vou te trazer mais vezes aqui com a gente. Vai ser um prazer enorme. Então tá, um abraço, viu? Muito obrigado, um abraço.